149 de One Piece marca a derrota do Kaido contra o Luffy e o fim de uma grande era de sofrimento, de uma grande era de opressão em cima da população de Wano, em cima dos samurais, né? A gente viu que ao longo de 20 anos o Kaido, junto com o Orochi, eles foram bem tiranos ali e bem opressores em cima dessa população, seja matando o melhor governante ali para o Wano, né? O Oden, né? Que obviamente era uma pessoa muito boa, era um grande herói ali de Wano, né? Governante ali de Wano, né? Seja na instalação das fábricas armamentistas e por consequência, na poluição da água e na destruição da fauna e da flora de Wano, seja na distribuição ali, vendo ali que a população de Wano estava morrendo de fome, o Orochi, então, ele distribui as Smiles ali para aquela população, fazendo com que eles tenham como efeito colateral a risada eterna, né? O fato de eles sempre estarem sorrindo, ou seja, mesmo que eles estivessem tristes, eles sempre estariam rindo em cima da própria desgraça, né? Então, seja por todos esses momentos de opressão, violência, tudo de ruim que o Kaido levou para a população de Wano. Então, este capítulo é bem simbólico. Além disso, a gente vai ver muitos flashbacks do Kaido, desde do começo ali, quando ele tinha 10 anos, ali no reino da vodka, no reino dele, até o momento em que ele está agora, né? Até o momento em que ele se consagrou um dos melhores, um dos maiores Yonkous dessa era, né? Então, é muita coisa interessante que acontece neste capítulo. Ao mesmo tempo, a gente vai ver ali paralelamente com a derrota do Kaido, com a luta ali do Kaido, a gente vai ver ali um panorama do que está acontecendo em Onigashima e em Wano, né? Então tem muita coisa boa, é por isso que eu vim aqui comentar cada detalhezinho com vocês deste capítulo, né? A gente vê então que este capítulo ele é intitulado Um Mundo para Almejar, né? Então é muito sobre essa questão do novo amanhecer, da nova era, de esperança mesmo para a população, para esses povos que estavam há tanto tempo assim lutando e esperando esse momento precioso da derrota do Kaido, né? E a gente logo vê ali, né? A gente continua a história de capa da Arma 66, a gente vê que o Niji e o Yonji, o livro que eles estavam, pegou fogo, né? E que eles agora estão libertos, né? E a gente já começa este capítulo na onde o anterior parou, né? Lembrando que no anterior o Luffy ele tinha construído aquele punhão enorme, né? E que ele estava ali realmente entrando em colisão contra o Kaido. O início desse capítulo é um pouco dessa batalha de Kaido e contra o Luffy, né? A gente vê então que Luffy e Kaido estão ali batendo um ali no outro, né? E tá tendo confronto ali de Haki de novo também, né? E a gente sabe que esse golpe é o golpe decisivo. O Luffy está acertando o Kaido, que está com a boca aberta, né? Que está meio que tentando morder ali o Luffy. E neste momento o Kaido fala que o Luffy fez bem em lutar contra ele, em confrontar ele, e parece ali que ele já está reconhecendo que ele irá perder. Mesmo reconhecendo que está perdendo ali, o Kaido ele conversa ali, ele afirma para o Luffy, falando que o Luffy, nunca vai conseguir mudar o mundo, né? E aí a gente já começa ali pro flashback do Kaido. E esse flashback, ele traz momentos pontuais e importantes da vida do Kaido. Então, primeiro a gente vê ali ele com 10 anos de idade no reino da vodka, derrotando vários combatentes ali, derrotando vários inimigos ou até mesmo pessoas ali do reino dele, né? Ele já era uma máquina, ele já era um monstro com 10 anos de idade. Ele ficou entediado, é muito fácil derrotar todo mundo ali à volta dele, né? Nessa idade, o Kaido já era o soldado mais forte do país da vodka. Um país cheio de monstros, um país de demônios ali, ele já era o mais forte. A gente vê ali uma situação bem complicada no país da vodka, né? Eles não param de travar guerras.
eles precisam pagar os tributos dos Tenryubitos, né? E eles têm um jeito muito interessante ali de ganhar dinheiro, de obter dinheiro, né? Que é, no caso, saquear os inimigos, né? Os territórios inimigos, tudo que for inimigo eles saqueiam, né? Assim que eles ganham dinheiro, né? O Kaido já ali meio que observando, já sacando as coisas, né? Ele pergunta, né? Por que todo mundo tem que obedecer aos Tenryubitos, né? Então a gente já vê ali um ar meio revolucionário, um ar meio assim de não querer seguir as regras, não querer seguir o que o governo mundial quer que ele siga, sabe? E aí a gente já muda ali pro Kaido acorrentado na sala do rei do Reino da Vodka, né? E o rei, ele diz, né, que o jovem, o Kaido, foi convocado, entre aspas, né, obrigado, né, servir como marinheiro, né, e o Kaido já fala, por que eu tenho que ser um cachorro do governo, né, ele não quer ser, obedecer ao governo mundial, ele não quer obedecer à marinha, né. A gente percebe ali que o Kaido, ele está sendo uma moeda de troca, porque o Kaido, ele é uma pessoa muito enérgica, ele é uma pessoa muito incontrolável para o próprio reino, para o próprio país. Então, ao mesmo tempo que eles estão se livrando dessa pessoa que é muito questionadora, que pode vir a ser um problema para o país, eles estão também entregando o Kaido, eles vão ter o aval ali, vão poder participar do Reverie, né? Então, ele se torna ali essa moeda de troca. A gente já muda ali para os mares, né? A gente vê que o Kaido, ele fugiu do navio da marinha, mas ele constantemente se permite ser preso quando ele precisa comer, né? Os marinheiros até ficam raivosos, né? Falando ali que ali não é um restaurante, né? Mas ele faz isso, é uma boa estratégia dele. Ser preso, ele sabe que não vão conseguir controlar ele. Eles sabem que eles não vão conseguir deixar ele preso. Então ele se permite ser preso, vai comer e depois ele segue com a vida dele conforme ele bem entende, né? A gente muda ali então para a ilha Hashinosu, que é onde é a base do Barba Negra atualmente no mundo de One Piece, né? E a gente vê ali que o Kaido está com 15 anos e ele está derrotando vários piratas ali dessa ilha. A gente vê ali o Barba Branca conversando com o Kaido, né? Perguntando se ele nunca pensou em ser um pirata e dizendo que o Rocks está querendo conhecê-lo, né? E aí então a gente vê a reação do mundo, das pessoas ali incrédulas, que o Kaido se juntou ao bando do Rocks, né? E agora esse bando está ainda mais incontrolável. A gente vê ali o Kaido indo para Good Valley, né? E posteriormente a notícia de que o bando do Rocks caiu, né? E o mundo incrédulo, né? Porque esse bando era tão cheio de monstros, tão cheio de bestas, né? Como é que um bando tão poderoso como esse pôde cair, né? E também a informação de que um novo marinheiro ali, um jovem marinheiro, que no caso é o Garp, estava surgindo e foi o responsável por essa derrota aí dos Rocks, né? E a teoria também, né, de que esse bando, por um bando com muitos monstros, com muitos piratas incrivelmente bons, assim, e que ao mesmo tempo poderiam ser traiçoeiros, eles não eram um bando que era unido, né? Então, por causa disso, pode ter havido um conflito meio interno ali que fez com que eles mesmos caíssem, né? E aí eu já tenho uma teoria, duas teorias, assim. O Kaido, a gente viu que o Kaido, ele é incontrolável e que ele faz o que ele quer, né? Então, será que ele não pode ter sido um motivozinho, assim, para esse bando ter sido derrotado? Será que ele não viu que o Rocks era tão forte assim e ele queria tomar esse poder e ele queria derrotar o Rocks, fazer com que essa pessoa caísse? Porque a gente viu quanto o Kaido é traiçoeiro, né? Então é muito fácil, assim, o Kaido ter traído o Rocks e o bando dele, né? Ao mesmo tempo, ou então se aliado a Big Mom também e eles, os dois ali, derrotando ali e tendo essa briga interna. E ao mesmo tempo também, será que o Barba Branca que de todos os piratas ali do Rocks era a pessoa ali mais destoava do bando ali, né? Tipo,
sei lá, tantas pessoas que são traiçoeiras, tantas pessoas que são más, assim, o Barba Branca não cai nessa personalidade, sabe? Será que ele não migrou pro lado do Garp e do Gold Roger? Será que nessa batalha ali ele não mudou de lado? Então pode ser até que aconteceu as duas coisas, né? Que o Kaido e Big Mom se juntaram pra fazer essa desunião aí com o Rox, né? E o Barba Branca deve ter migrado de lado e ajudado ali a derrotar o Rox de Shebeck, né? Então, não sabemos o que aconteceu. Em algum momento, eu acho que o Oda vai contar o que aconteceu em Good Valley, né? Então, essa é a minha teoriazinha, né? E a gente já muda ali, eu não sei se é pro navio do Kaido ou se já está em Wano, né? Aquela velhinha, aquela mesma velhinha que brotou ali pensamento de revolta e o pensamento ali de traição no Orochi, né? A mesma velhinha que foi esse estompinha ali para começar o Orochi a planejar tomar o Wano para ele, né? A gente vê ali ela conversando com o Kaido, né? E ela dizendo, né, que já se passaram 10 anos desde o acontecimento, ou seja, desde Good Valley, né? Por isso que, além de já se passaram 10 anos desde o acontecimento, será que realmente não foi o Kaido que fez alguma coisinha ali pro Rox cair? Eu não sei, eu não confio no Kaido, então não sei, pode ter acontecido alguma coisa desse tipo, né? Ela então diz para o Kaido que ele é a personificação das forças armadas, né, das forças militares, e que na história da humanidade foram as forças militares que resolveram todos os problemas do mundo. E ela ainda pontua que os humanos eles são como animais e que na natureza os fracos são a carne que os mais fortes comem, né? Não lembro muito bem qual foi o filósofo, né, que tinha essa linha de pensamento de que os mais fortes sempre estariam em vantagem contra os mais fracos, né? Então, na lei da natureza, na lei até da humanidade, sempre os mais fortes queriam estar por cima, né? Só para deixar claro que, como eu disse, né, essa senhorinha, ela é o diabo sussurrando na cabeça de pessoas ruins, sabe? Tipo, que ela está por trás de tudo de ruim que aconteceu em Wano, é essa senhorinha aí que está por trás ali. E então o Kaido ele concorda com ela e ela continua conversando ali, dizendo que agora os Rocks vão ganhar destaque. Ainda ela idealiza um mundo em que as armas falam mais alto. E ela tem ali uma proposta ao Kaido. E acho que a gente já pode ter uma ideia de qual foi essa proposta. Provavelmente foi a proposta que levou o Kaido para o Wano, né? E aí a gente já muda para o Kaido ali em Onigashima, conversando, discursando ali para sua legião de subordinados, para sua legião de fãs, né? E ele está dizendo, né, que ele vai pegar esses nobres de berços e arrastar esses amantes de paz sedentos por poder para o campo de batalha, né? E nisso acho que a gente pode concluir que ele coloca todos os nobres, todos os imperadores, todos os governantes no mesmo balaio. E por isso, consequentemente, ele teria ali um rancinho ali do Oden, né? E ele ainda, né, diz que isso que é a verdadeira liberdade, isso que é a verdadeira igualdade, fazendo outra alusão a outro pensamento ali, a outra frente ali filosófica. Acho que dessa vez é o iluminismo, né? Então a gente vê que esse capítulo tá cheio de coisas filosóficas ali que a gente já conhece, que vários já estudiosos já tiveram estudo sobre isso, né? E aí ele termina, né, dizendo que para ele somente a guerra pode determinar o valor de um homem, né? Eu acho interessante que o Kaido, a maneira dele, obviamente, ele também é um sonhador, né? Ele tem como propósito ali, ele sonha, né, em derrubar esses nobres, essas pessoas que são ricas ali de berço mesmo, sabe? Que estão no poder, porque o mundo era assim, sabe? E ele questiona por que o mundo é desse jeito, né? Por que o mundo tem que ser desse jeito, né? Por que
existem essas pessoas, ele fica indignado por existir pessoas que nasceram no mundo, que estão no mundo e que nunca tiveram um problema de verdade, assim, um problema com fome ou com necessidades, assim, né? Problemas de verdade para enfrentar, sabe? Ele fica extremamente puto com quem nasceu em berço de ouro, né? E para ele a melhor forma de fazer com que as pessoas sejam iguais é levando elas para o campo de batalha, é guerreando, é realmente mostrando que é conflito para elas, né? Porque foi assim que ele nasceu em um país assim, e foi assim que ele foi ensinado, sabe? É isso que vem desde o início na vida dele, né? Na história dele, né? Primeiro ali no reino que ele nasceu, um reino que saqueava os inimigos para ter dinheiro, para poder pagar os tributos. Um reino que não se importava se o outro reino ia ter esse dinheiro para pagar tributo, mas um reino que usava desse artifício, saqueava os outros para pagar, para continuar vivo, né? E depois ele entrando ali em constante conflito com a marinha, né? Sendo várias vezes preso para comer e depois fugindo da forma como ele queria, né? O Kaido, ele nasce em um campo de batalha e é por isso que ele tem esse tipo de mentalidade, é por isso que ele tem esse peso tão forte nas forças militares, ele tem esse peso tão forte nas armas, né? Ele investe mesmo nesse tipo de coisa, sabe? E o Oda, ele recorre mesmo, ele usa de filósofos que existiram no nosso mundo mesmo para reforçar esse artifício, né? Quando ele diz que os mais fortes predominam sobre os mais fracos, né? É óbvio que é um contraste ali, né? Porque ao mesmo tempo que o Kaido tem esse pensamento de que existe um grande poder ali, e que está oprimindo as pessoas, que está desigualando as pessoas, ele está continuando a perpetuar com a opressão, né? Porque ele também, em algum momento, ele chega ao poder e ele faz com que as pessoas, passando fome, morrendo de fome, oprimindo realmente as pessoas, sabe? Então, tipo, tem uma visão, um questionamento correto sobre a ordem das coisas no mundo, mas ele deturpa isso e faz a mesma coisa, sabe? Tipo, só que de uma forma tão pior, tão ruim quanto o governo mundial, né? Fazendo com que pessoas inocentes paguem por isso. E aí a gente pula ali pro Kaido conversando com o King, dizendo que o Yamato, ele sabe de alguma coisa, porque ele mencionou o nome de Joy Boy. E o King diz, né, que aparentemente o Oden queria abrir as fronteiras do ano para a chegada de Joy Boy. E o Kaido, ele pontua que se essa pessoa, se Joy Boy for a pessoa que o King está esperando, então ele já sabe quem é essa pessoa, ele já sabe a resposta, né? Aí o King, ele pergunta quem que é essa pessoa, né? Só que antes de a gente obter essa resposta, a gente migra de novo ali pro presente e pra luta ali do Kaido contra o Luffy, né? E a gente vê ali que aquele agente da CP0, ele sai voando de Onigashima pra contar ao governo mundial, pra contar ao mundo o resultado da batalha de Onigashima, ou seja, que Luffy vai vencer o Kaido, né? E a gente muda ali um pouquinho de cenário pra ver o que está acontecendo ali, pra ter um panorama do que está acontecendo no festival, né? E em Onigashima. A gente vê ali que o Momonosuke, ele está certo de que o Luffy vai ganhar do Kaido e o Yamato apressa ele para que ele faça as nuvens flamejantes. E o Momonosuke, na maior força de vontade, clama, pede assim para as nuvens flamejantes saírem, né? Tipo, como se ele falando as nuvens fossem sair mesmo, sabe? A gente vê ali os barcos subindo pro céu, né, da capital das flores. E indo em direção aos entes queridos, né, as almas de Wano, né. A gente vê ali dentro do domo, né, o Kid confuso, o Kawamatsu e a galera ali escutando alguma coisa. O Jinbe e o Raizo enviando, né, e direcionando aquela grande quantidade de água para Onigashima, né, pro castelo inteiro, né. A gente vê ali Robin e Brook já embaixo da água, lembrando que os dois, eles têm Akuma no Mi, então eles não conseguem nadar ali, né? Então eles realmente estão afogados ali. E aí a gente vê ali
outros personagens submersos, como o Beppo, o Aplo, que aparentemente está derrotado ali, provavelmente pode ter sido uma revolta ali do Number que estava com ele. A gente vê o LOL, a Nami, surpresos com a água que está apagando ali o fogo, né? E a gente vê o Kim e a Kiko desacordados. A gente vê ali o Sanji tentando ajudar ali as damas que estão ao redor dele. A gente vê a água chegando para salvar eles ali. E o Frank também dizendo para os randoms ali tomarem cuidado ali com a correnteza, o que indica que ela está bem forte. E por último, a gente vai ali para o Salão do Tesouro, onde o Denjiro está abraçado a Hiyori, né, do lado da grande cabeça ali do Orochi cortada, dizendo que ela resistiu bravamente. E a gente percebe ali que Onigashima está caindo e Yamato diz que as nuvens flamejantes desapareceram, né? Ou seja, ele ainda diz que Onigashima vai cair, literal e metaforicamente falando, né? Tanto vai cair realmente porque está no ar, né? Está sem o apoio das nuvens flamejantes, e metaforicamente porque Kaido está sendo derrotado, todo aquele sistema ali está sendo derrotado, né? Então, finalmente a gente muda ali pro confronto do Luffy contra o Kaido. O Kaido ele pergunta pro Luffy que mundo ele deseja criar, né? E questiona se Luffy vai conseguir mudá-lo, né? E a gente muda mais uma vez ali pro Momonosuke pedindo mais uma vez para que as nuvens saiam, né? Dessa vez elas obedecem. Então ele consegue fazer essas nuvens, deixando o Yamato surpreso. E ele consegue então mover Onigashima para longe do Luffy e da capital das flores. E aí então o Luffy, com toda a determinação que ele tem e socando ali bravamente, resistindo bravamente ao Kaido, diz que ele almeja um mundo em que os amigos deles possam comer o quanto quiserem. Então o soco do Luffy atinge o Kaido e dá pra sentir aqui esse soco, sabe? Assim, tipo, a gente entende ali a determinação do Luffy, a gente entende ele, né? Começou esse arco, né, com o Luffy se deparando ali com a Otama passando fome, com as necessidades ali que a Otama estava passando, ele extremamente enraivecido. Isso aí deixa o Luffy muito puto, de verdade. Então, é muito simbólico ele falar isso, que ele deseja um mundo em que os amigos dele possam comer o quanto quiserem. Então, eu acho maravilhoso isso. A gente vê mais barcos subindo aos céus, né? Um pedindo que quer ver a mãe, né? Provavelmente é de alguma criança. E o outro pedindo que quer sorrir, né? Seria muito irônico e provavelmente deve ter sido, né, enviado e escrito por algum dos cidadãos que comeu alguma Smile, porque eles estão literalmente sorrindo, só que na verdade não é um sorriso, né? Na verdade eles estão com um sorriso forçado e eles estão vivendo ali uma situação difícil e triste, né? Então seria muito, eu acho muito irônico isso, sabe? Eu acho muito uma sacada muito grande, né? Do Oda colocar uma pessoa que está com um sorriso estampado para sempre, pedindo que quer sorrir, né? E aí a gente vê o Kaido caindo do céu derrotado. E a gente volta no flashback em que o Kaido diz que sabe quem que é o Joy Boy, né? E ele diz que Joy Boy é o homem que vai derrotá-lo, né? E é interessante como ao longo dessa batalha inteira, toda vez que o Luffy estava diante do Kaido, né? Ele usava essas mesmas palavras, que ele é, no caso, Monkey de Luffy, e o homem que vai derrotar o Yonkou, né? O homem que vai se tornar o rei dos piratas. Só que, lembrando que na minha teoria o Luffy não é o Joy Boy e que ele é o Monkey de Luffy, que ele que vai derrotar o Kaido, sabe? Então, então a gente vê que ao mesmo tempo que o Luffy afirmava que ele era o homem que ia derrotar o Kaido, né? Ele afirmava quem ele era, né? Ele não é o Joy Boy, ele é Monkey de Luffy. Então eu acho interessante também reparar nisso daí, sabe? E aí então aqui que ele fala que provavelmente, que na verdade essa pessoa nunca vai aparecer, né? E a gente vê ali o quão fiel, o quão o King acredita na força de Kaido, sabe? Na força do capitão dele, sabe?
E por fim a gente vê o Momo conseguindo colocar a ilha de Onigashima no mar, deixando aqueles que estavam dentro de Onigashima e os cidadãos das flores seguros, né? A gente vê claramente que o Momo e o Luffy estão cansados, né? E a gente vê ali que o Luffy e o Momonosuke estão cansados. E essa foi uma batalha que durou 20 anos. Uma batalha que carregou 20 anos nas costas. Então, essa batalha foi incrível. O ano foi, com certeza, acho que o melhor arco de One Piece, né? Pelo menos do Novo Mundo, né? Gente, maravilhoso demais, sabe? Assim, não sei, eu amo muito One Piece e assim, é maravilhoso. Agora eu estou muito querendo ver mais os outros capítulos. Eu acho que em breve eu solto o de 1050 e os demais, né? Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Curtem esse vídeo, comentem nele, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam neste canal e para que ele possa crescer cada vez mais, eu posso trazer mais conteúdos para vocês. Seja de One Piece, livro, anime, filme e outros tipos de conteúdos, tá, né? Então, até mais.